Fátima Lago da Silva, li o presente termo, o qual vai assinado pelo magnífico reitor, Salvador, 12 de janeiro de 2000. Passo a palavra à professora Iraci Picanço, que hoje conclui seu mandato como diretora da Faculdade de Educação. Boa tarde. Mais um diretor do exercício dessa universidade, ex-reitor dessa universidade, autoridades universitárias presentes, outras autoridades estaduais, municipais, também aqui ao lado da Faculdade de Educação da Augusta Posse, senhor substituto do vice-reitor, professor Mesquita, nossas queridas professoras eméritas, professora Lena, professora Luísa Arpa, que satisfaz muito saudá-las, uma vez que a faculdade fez um trabalho grande para que tivéssemos duas nossas professoras eméritas, tudo que fizeram pela educação da Bahia, até hoje pela UFBA, queridíssimos colegas Nelson e Ney. Posse a gente ouve impostar, o que importa é você ouve impostar e suas propostas de trabalho. E cabe, na companhia desse lugar, com a tranquilidade que dizia ontem Nelson, que espelhava o meu semblante, me preocupava até, mas que hoje também me dizia o assessor para assuntos internacionais dessa universidade, que vivia também tranquilo. Talvez essa tranquilidade se faz sobretudo pelo fato de que depois dos 4 anos de trabalho foram os servidores, os professores e os estudantes na Faculdade de Educação, eu possa estar nesse ato assistindo à posse de Nelson Ney. Dedicados professores na Faculdade de Educação, assim demonstraram todo o exercício que foi uma bela unidade na UFBA, pensando de perto relações profundas de amizade com o professor Leite há muitos anos, o tecido até pela idade, professora Nelson, sua orientadora na qualificação. É com isso que a comunidade da Faculdade de Educação demonstrou a mais absoluta maturidade política na sua esquerda. Entendo esses 12 anos, inclusive, ajudou como candidatos únicos ao manifestar a comunidade. Então, o desejo de compor a sua nova diretoria, não houve qualquer possibilidade até de disputa, porque os 12 nomes dizem tudo que nós queremos para a faculdade nesses 4 anos. Eu acho que este fato expressa absolutamente o que a Faculdade de Educação deposita como expectativa e sabe que expectativa que será de fato realizada em relação ao trabalho de Nelson, por esse brilhantismo, essa inteligência que aflora nos primeiros contatos, este carinho por todas as pessoas, essa forma de convívio absolutamente amiga, sincera, afetiva, disciplinada, às vezes parece que não é verdade, e aqui diz quem veio por esse, com excessiva disciplina acadêmica e científica, o que a Faculdade de Educação espera dos dois. A professora Leite tem demonstrado isso também em toda a sua história de vida no campo da educação. A Faculdade de Educação se sente hoje regozijada em ter esses 2 companheiros por 4 anos na direção dele. Creio que a fala de Winsai é mais a expressão do coletivo na felicidade e no desejo de 4 anos realmente os mais profundos que nós possamos ter nesse espaço de tempo onde a universidade atravessa problemas, mas provamos nesses anos todos, e creio que em parte também nesses 4
E vamos juntos. Professor Otto Jambeiro, vice-reitor e reitor em exercício da Universidade Federal da Bahia. Professor Francisco José Gomes Mesquita, substituto eventual do vice-reitor. Professor Iraci Picanço, de quem recebemos agora a direção da FACED, que por 4 anos se dedicou com pleno afinco àquela instituição. Demais autoridades presentes, colegas, estudantes, amigos, companheiros de trabalho e convidados em geral. Sinto-me comprometida com todas as intenções expressas nos discursos de Nelson de Luca Preto, nosso colega e companheiro, o qual traduz o momento da FACED e grande parte do seu projeto coletivo, iniciado e, de certo modo, em curso há algum tempo com o concurso de muitos. É um discurso que vem sendo conhecido por toda a comunidade universitária através da internet e com respostas constantes dos colegas universitários. Há sempre propósitos para cada instante, por isso gostaria de aproveitar este para afirmar as coisas simples que elegi para ficar atenta durante esses próximos 4 anos. A primeira delas é a alegria no coração, que amplia cada momento de nossa existência. A segunda é a paciência, aquela paciência pedagógica que nos permite pegar, enxergar, ouvir e saborear, com conceitos e sem preconceitos, a riqueza dos encontros e desencontros de cada um e de cada qual em seu cotidiano. A terceira é a firmeza e a quarta, a perseverança. A quinta, tomada de empréstimo de Ítalo Calvino em suas propostas para o próximo milênio, agora bem mais próximo, é a leveza. Cada vez que o reino do humano me parece condenado ao peso, digo para mim mesmo que à maneira de Perseu eu devia voar para outro espaço. Não se trata absolutamente de fuga para o sonho ou o irracional. Quero dizer que preciso mudar de ponto de observação, que preciso considerar o mundo sob uma outra ótica, outra lógica, outros meios de conhecimento e controle. As imagens de leveza que busco não devem, em contato com a realidade presente e futura, dissolver-se como sonhos. É assim que pensa Calvino. E para mim, é como se o milênio se abrisse a essa necessidade, pedisse isso. A disposição para servir nos coloca nessa diretoria no momento e, aproveitando o ensejo, pediria permissão a todos os presentes para dedicar esse instante homenageando uma professora e 2 professores, Eugênia Lúcia Neri, Juscelino Barreto dos Santos e José Oliveira Arapiraca, os quais tiveram particular influência em minha formação político-pedagógica e, com suas histórias, conseguiram demonstrar, para mim não, com certeza para muitos de nós, que a vida pode ser curta, mas não é pequena. Obrigada. Magnífico reitor, professor Otto, colegas. Desde o começo da minha vida profissional, sempre estive envolvido com as questões da educação. Comecei alfabetizando adultos com o método Paulo Freire, do
Cosme de Farias quando tinha cerca de 15 anos de idade. Depois, como professor de Física do 2º grau em diversos colégios de Salvador, ainda estudante de graduação no Instituto, que mais tarde me acolheu como professor. Na licenciatura, aproximação com a Faculdade de Educação, especialmente com um professor que sempre foi meu mestre e hoje é meu colega de departamento, o professor Felipe. Dele, fui seu assessor durante sua gestão aqui nesse palácio. Numa de nossas cotidianas conversas, bem recentemente, coisa que achamos fundamental para a vida universitária, recordamos um autor e um livro, Carlos Rodrigo Dandão e a questão política da educação popular. Ambos muito famosos na década passada entre os educadores. Vivíamos o boom da educação popular. Na introdução, Brandão usou a fala do lavrador Antônio Cícero de Souza, ou simplesmente Cício, que na conversa com Felipe, chegamos a suspeitar que nem mesmo existisse. A frase existe, a gente leu. E se o lavrador existiu ou foi apenas um construto de Brandão, pouco importa. Galileu também montou um projeto de mundo em cima de experiências que dizem nunca foram feitas. Pouco importa novamente. São essas criações que sustentam algumas teorias e que são fruto de imaginações, ou não, que fazem do ato de pensar e produzir conhecimento a coisa mais rica que temos. E naquele livro, Cício falava sobre educação e dizia com todas as letras: o senhor me faz a pergunta com o jeito de quem já sabe a resposta, mas eu explico assim: a educação que chega para o senhor é a sua, é para os usos do seu mundo. Agora, a minha educação é a sua. Ela tem o saber de sua gente e ela serve para que mundo? Não é assim mesmo? Concluiu Cício. Pois veja o que aconteceu comigo ontem à noite. Encontrei Cício navegando na internet e com ele dialoguei no chat. Perguntando se lembrava o que tinha dito naquela época sobre educação, fui surpreendido com a atualização do seu comentário. E ele me disse: ô moço, como vou esquecer? As coisas estão tudo igual. Continuamos tendo a sua educação. Só que agora, os homens ainda pedem para a gente fazer prova na saída para ver se aprendeu a ser igual a vocês. E tem um tal de ar que não consigo entender. É num contexto, como esboçado por Cício, que assumimos a direção da Faculdade de Educação de uma universidade como a Federal da Bahia. A história dessa faculdade tem muito a ver com o ensino das ciências, minha origem, mas ela vai muito além. Desde o seu início, como parte da Faculdade de Filosofia em Nazaré, já se vão 30 anos, até os dias atuais, muita coisa mudou, muita coisa está mudando. E por isso mesmo, a mudança de direção que agora acontece não pretende ser uma simples alternância de poder, mas a disposição de coordenar o processamento coletivo de rumos. Em outras palavras, é a tentativa de introduzir uma nova direção, não um novo diretor, mas uma nova direção sem rumo. Isso não cabe somente a nós, e agora aqui o plural é muito mais plural, porque essa tarefa não é somente minha e de Meire, a vice-diretora, mas de todos os professores, professoras, servidores, servidoras, estudantes e principalmente de todos aqueles da comunidade que estão aqui, que acreditaram na possibilidade de uma faculdade com concurso de rumos. A ideia, proclamada em todos os nossos papéis e bits, é a de buscar definir para a faculdade um programa mais amplo do que o de uma gestão. É a construção de um projeto maior que seja fundado no singular e no plural e que suspeite das tradicionais pedagogias da assimilação. Um projeto que se encaminhe para a formação de profissionais ligados simultaneamente a realidades planetárias e locais. Um projeto que esteja olhando para as diferenças e os diferentes sem a preocupação de nivelá-los. Em síntese, um projeto estimulador de atuações sociais e principalmente de rebeldias. Nossa faculdade merece uma inserção maior no cenário nacional. A experiência de formar professores para quase todas as áreas tem nos dado e possivelmente continuará a nos dar fôlego para uma participação mais vigorosa contra esse governo que insiste em tirar das universidades públicas a responsabilidade de formar os professores dos níveis iniciais e introduz os cursos normais superiores, criticados por muitos, inclusive por mim, mas que tem dentro da própria faculdade os seus defensores. E isso é bom. O debate pode e deve começar internamente mesmo, como forma de fortalecimento da participação da sua diretoria nos fóruns locais e nacionais. Essa diferença deve ser um estímulo para que acertemos o passo com as outras universidades
que são atuantes nesse embate. Ao mesmo tempo, precisamos estar mais articulados com as questões da educação em nosso Estado e na nossa própria universidade. A problemática dos cursos normais superiores, por exemplo, é mais abrangente do que se pode imaginar e diz respeito a todas as licenciaturas. Ultrapassa, portanto, os muros da Faculdade de Educação. O Enem e o Provão estão aí gerando conflitos, introduzindo um novo elemento na discussão sobre a qualidade da educação. Nossa universidade vai às ruas propalando um curso nota A através do ousado e correto uso da mídia com outdoors espalhados pela cidade. Tem sentido entrarmos nesse jogo? O que significa a Faculdade de Direito um ano será e no ano seguinte será? Apenas a presença dos alunos às provas? Onde está a faculdade que pesquisa, atua na sociedade e ensina esse campo chamado educação e, mais particularmente, avaliação? Nossa postura é ainda muito tímida, não por culpa de pessoas ou administrações, mas por falta de uma atuação nossa mais agressiva. Nós que atuamos na área e que precisamos apresentar para a sociedade, mesmo que estejamos aqui a se referir apenas internamente à universidade, outras possíveis leituras sobre cada uma das questões que estão sendo pautadas na mídia para a nossa área. No particular, da avaliação das universidades, o conhecido Provão, creio que vale a citação, retirada de um importante meio de ligação do nosso sistema público de pesquisa e ensino, que é o Jornal Eletrônico da Ciência, mantido pela SBPC, na qual a professora Ângela Siqueira, da Faculdade de Educação da Federal Fluminense, não esperou e, em tom afirmativo, tocou em questões fundamentais. Ela interpretou o sentimento de muitos de nós, especialmente quando afirma: acreditar que é um teste capaz de avaliar esta rede de relações complexas, toda a diversidade de conhecimentos, experiências, histórias de vida, interesses, objetivos, é no mínimo também ingenuidade, miopia acadêmico-burocrático ou funcionalismo oportunista. Tal visão retira a responsabilidade sobre o processo como um todo, que é social, político, cultural, e culpa as partes, alunos, professores, projeto pedagógico, pelo insucesso no teste, visto como capaz de avaliar o produto, sentencia ela. Usar as palavras de uma colega de outra universidade tem um duplo significado nesse momento. De um lado, reforçar a ideia de uma postura crítica e atuante que precisamos ter em relação às temáticas que são próprias de nossa área e que estão sendo usadas e propaladas como salvadora de um sistema que, em verdade, não está preocupado com a sua melhoria. De outro, reforçar a necessidade de uma forte articulação com a mídia, seja ela a grande mídia, seja ela aquela que nasce como fruto da presença das novas tecnologias da comunicação e informação, criando novos espaços de produção simbólica. Área importante de pesquisa no campo educacional, a presença das tecnologias está sendo considerada por nós como elemento fundante dessa nova etapa para a faculdade. Uma faculdade de educação, com esse ezinho de eletrônico, como já vem sendo usado em todas as outras áreas, como e-comércio, e-business, etc. e tal. Agora, isso não será apenas um recurso de linguagem. É a ideia de que essas tecnologias passem a ser efetivamente esse elemento fundante dos processos educacionais. Com isso, imaginamos passar a ter um uso intensificado dessas tecnologias na faculdade, talvez tardiamente, e como consequência quase que natural, estaremos nos engajando, espero, de forma mais intensa nos programas de educação à distância que a UFBA está tentando implantar, que tem o professor Otto como coordenador. Ao tempo, passaremos a definir internamente uma política mais agressiva que articule a educação com as novas tecnologias. Isso passa pela imediata disponibilização de nossos cursos na web, na execução de cursos semipresenciais à distância de graduação, extensão, pós-graduação, na abertura de e-mail para todos os alunos que imediatamente ingressem na faculdade. Enfim, ao fazer isso, não estamos pensando em simplesmente reproduzir o que lá já temos. Precisaremos ter uma forte articulação entre o que se pesquisa na área e o ensino, e entre tudo isso e as grandes questões nacionais e até globais. Ter mais ousadia não nos fará mal nenhum. Referimos-nos aqui mais especificamente ao projeto de Sociedade de Informação, lançado em dezembro do ano passado pelo Presidente da República,
Projeto esse que tem no desenvolvimento científico e tecnológico um de seus pilares básicos, tendo na educação uma das áreas mais privilegiadas em termos de aplicações. Como estaremos nos inserindo num programa como esse? Será que isso não nos diz respeito? Nessa linha, na abertura do semestre desse ano, nós já temos confirmado a presença no dia 16 de março do índio, que é fundador do Instituto Nova Tribo, Cacau Erage Cupê, para falar sobre educação de 500 anos para cá. E no outro dia, no dia 17, do Dr. Tadalta Carrasco, muito conhecido nosso aqui pela implantação da Rede Bahia, da RNP, que falará sobre a sociedade da informação. Internamente, buscaremos intensificar a postura de colaboração e inserção com as demais unidades e com a administração central, sem que isso signifique uma participação passiva. A presença da faculdade nos conselhos superiores e nas relações com as demais unidades e administração central deverá se encaminhar para a nossa qualificada defesa desse patrimônio público, que é a nossa Universidade Federal da Bahia. Patrimônio construído ao longo dos 50 últimos anos, que teve na figura de Edgar o seu grande baluarte. O momento é de crise, mas o ano que se inicia é o ano do dragão e das mulheres. Um símbolo que nos assusta. Um símbolo, e ainda mais na faculdade de educação. Um símbolo que representa o dinâmico, o criativo no horóscopo chinês. Momentos de crise me fazem sempre lembrar das possibilidades de superar as dificuldades. E isso leva a buscar, e Nildão aqui presente, um dos nossos grandes cartunistas baianos, grandes artistas baianos, a melhor definição para esse momento. Crise, em chinês, significa oba, oba. Temos pela frente, nessa teia de relações que estarão sendo criadas, uma oportunidade sem igual e singular. Fortalecendo cada nó, fortalecendo cada indivíduo ou grupo, estaremos fortalecendo o todo. Mas não um todo uníssono. Estaremos fortalecendo um conjunto de elementos singulares que na dinâmica das inter-relações estarão transformando e se transformando, fortalecendo identidades individuais e ou coletivas a partir das semelhanças e diferenças. Em última instância, perseguiremos fortalecer iniciativa e estimular rebeldias. Uma faculdade sem rumo, quer dizer, com muitos rumos, com todos os rumos, uma faculdade viva, alegre, intensa, que atue de forma simultânea no distante e no próximo, no depois e até mesmo no antes. Tudo ao mesmo tempo, aqui e agora, como dizem os titãs. Convocados estamos, convocando também para com as nossas mãos fazer uma faculdade onde todos e cada um de nós vive intensamente o seu cotidiano, montando um grande espaço acontecimental de aprendizagem. Lembro de todos os outros espaços não tradicionais de aprendizagem, como tantos que temos nessa Bahia tão rica, muitos presentes aqui. Lembro também de outros um pouco mais distantes, no Rio de Janeiro, fora da Bahia, como a Escola de Samba de Mangueira, que está construindo, com os recursos da informática, um grande banco de dados para trabalhar a sua memória. Na contracapa do belíssimo Chico Buarque de Mangueira, um disco que inaugura oficialmente o tão sonhado Centro de Memória da Estação Primeira, Hermínio Belo de Carvalho é categórico. Escavucar a memória, provocar registros, buscar documentação, aprender a Mangueira para ensiná-la depois. Escola foi feita para isso. Escola foi feita para isso, digo eu, e para muito mais. E será, por que não? Que Oxóssi me proteja, que o Senhor do Bonfim proteja a todos nós dessa São Salvador da Bahia, de todos os santos e orixás. Muito obrigado. A primeira categoria de desafios são desafios administrativos. Lidar cotidianamente com vários aspectos da administração que exigem do diretor uma compreensão, uma avaliação e uma decisão, uma solução a cada momento de cada dia. É claro que esse desafio administrativo não é enfrentado pelo diretor isoladamente. É claro que há órgãos colegiados dentro de cada unidade
que colaboram e ajudam o diretor não só a resolver, mas até mesmo a enxergar esses problemas administrativos com os quais ele lida. Mas cabe, particularmente, ao diretor a responsabilidade de coordenar, de articular, de mobilizar, de ser aquele elemento permanente dentro da faculdade, a fazer com que sobre desafios são desafios acadêmicos, aqueles que são propriamente as atividades fins da unidade. São desafios que estão, de alguma forma, diluídos, estão nos departamentos, estão nas coordenações de curso, estão em cada sala de aula, estão em cada pesquisador, em cada professor da unidade, estão verdadeiramente em cada aluno, seja ele de graduação, seja ele da pós-graduação. São fantásticos desafios, mas são ao mesmo tempo fascinantes desafios, porque são eles que justificam efetivamente a existência do professor e devem justificar a existência do diretor. Terceira categoria de desafios são desafios pessoais. O diretor se coloca ao assumir em exposição permanente. Muito mais do que no seu cotidiano enquanto professor. Ele está exposto e deve estar exposto. E se expõe na medida em que atua, na medida em que está presente, na medida em que efetivamente lidera a unidade para a qual foi escolhido já como liderança. A outra categoria de desafio são os desafios que se colocam quando se pensa na unidade dentro da universidade. A universidade é, ao mesmo tempo, um conjunto de faculdades e uma unidade em si mesma. Do contrário, ela não pode existir enquanto universidade. É esta unidade na diversidade, mencionada no contexto do discurso do professor Nelson Moreira, que desafia a todo instante o diretor, o conjunto de professores da universidade e os seus conselhos superiores. Isto é, a preservação da grande diversidade que caracteriza qualquer universidade, que assim se queira chamar, e ao mesmo tempo a construção, a implementação da unidade da universidade enquanto uma instituição una. Ela tem que marcar a sua identidade, tem que marcar a sua diversidade e tem que marcar a sua diferenciação enquanto uma instituição encarregada não só de produzir, sistematizar e repassar conhecimento, mas também encarregada de ser a consciência crítica da sociedade. Isso, professor Nelson Preto, ou estas são características permanentes nas lideranças universitárias. São exigências da comunidade universitária para com seus líderes. Esta preocupação, este olhar para dentro, este olhar para fora, e este objetivo maior, de preservar a universidade dos seus inimigos externos, de preservar na universidade a diversidade que a caracteriza, e a de projetar a universidade para a sociedade de tal forma que ela, enquanto universidade, seja útil. Espero falar em nome da universidade quando afirmo que estes desafios foram muito bem enfrentados pela professora Iraci Canso,
enquanto diretor da Faculdade de Educação. Escolhi a diretora, comportou-se à altura não só da faculdade que elegeu, como da universidade a que tem dedicado sua vida. Sai, portanto, a professora da diretoria da Faculdade de Educação. Estou certo disso, com o sentimento de dever cumprido, capaz, portanto, de discutir, capaz, portanto, de expor as suas ações ao debate público dentro da universidade e capaz, seguramente, de sustentar as ações que executou à frente da Faculdade de Educação. Exemplo de professor e acadêmico, a professora Iraci certamente seguirá seu rumo enquanto professora da Universidade Federal da Bahia. Certamente estará prestando serviços a essa universidade como sendo professor, tanto na vida acadêmica quanto nas articulações e ações políticas que essa universidade tem desenvolvido através do estudo. Ao professor Nelson Preto e à professora Maria Pilar, gostaria de dizer que, do ponto de vista da administração central, a Faculdade de Educação está muitíssimo bem encaminhada para dar continuidade com estilo próprio ao trabalho que esta faculdade, através de sua comunidade, tem executado, também para a universidade e para a sociedade. E garantir que o entrosamento entre a administração central, a direção da Faculdade de Educação e as demais unidades da universidade continuará sendo essencial e crucial para o desenvolvimento da Universidade Federal da Bahia. Ao novo diretor e à nova diretora da Faculdade de Educação, os parabéns e os votos de grande sucesso. Muito obrigado. A sua responsabilidade é monstruosa. Daqui a pouco já. O tio diz que não dá pra fazer. Encareceu o